Pessoal, esse aqui é o Acer Triton 300 SE, um notebook gamer aí que fica na faixa dos seus 8 a 9 mil reais mais ou menos, né? Ele concorre diretamente com notebooks gamers bem populares como o Dell G15, Legion 5i, Nave Estelar que não é tão popular, mas basicamente notebooks com RTX 3060, né? Já que esse cara também tem um conjunto com uma 3060, ele tem um i7 12700H e uma RTX 3060, um conjunto bem parecido aí, inclusive com o seu irmão. Esse aqui é o Predator Triton, mas existe também o Predator Helios da Acer, que muito provavelmente vocês conhecem mais. Infelizmente a Acer nesse ano 2023, ela não trouxe a versão do Helios atualizado, né? O Helios ele parou lá em 2021 aqui no Brasil, mas eles trouxeram um Triton atualizado, que é o que nós iremos abordar aqui hoje, né? Ele tem características bem parecidas com o Helios, mas com um foco um pouco diferente. Inclusive, esse notebook tem diferenciais muito legais em cima de Legion 5i, em cima de Dell G15, principalmente a tela dele aqui, vocês já estão vendo que é bem diferenciado, construção também é um pouco diferente, mas esse cara também tem pontos negativos que os seus concorrentes não costumam apresentar, tá? Então, temos algumas opiniões, testamos esse notebook por algumas semanas, temos muita informação para passar para vocês. Esse aqui é o vídeo de review completo, então já se preparem, é um vídeo longo, não tem jeito. Vou deixar separado aqui embaixo por tópicos, caso você queira pular para onde você quiser. Acelera o vídeo em 2x, sei lá, mas enfim, eu vou tentar passar as informações mais detalhadas possíveis, né? Para quem já acompanha o canal, não se esquece, ó, já deixa o seu gostei, e se você curtiu o vídeo e é novo, né? Além de deixar o seu gostei, se inscreve também, porque esse canal é um canal focado aí em notebooks, principalmente notebooks gamers. E é o seguinte, eu falei já, esse notebook custa os seus 8 a 9 mil reais, que é o preço que você encontra Legion 5i, Dell G15, tá? Só que se você entrar no site da Acer, pode ser que ele esteja mais caro, às vezes ele tá por seus 10 mil reais. Então a dica que eu dou é que você acompanhe o nosso site de promoções, o benchpromos.com, porque nesse site a gente posta as promoções de notebooks por lá, tá? Então caso você queira comprar o Triton também por 8 mil reais, acompanhe o nosso site, porque além da gente postar promoções, você também pode ver qual que é atualmente, tipo nesse momento agora, qual que é o menor preço do Triton 300 SE. O nosso site ele mapeia todas as lojas e ele seleciona o menor preço e mostra lá para você. Então, dá para comprar o Triton agora por 8.700. De repente não é uma promoção, nossa, muito barato, mas tipo, se você quiser comprar agora, é o menor preço agora. Então essa ferramenta do nosso site ajuda muito, sem contar que a gente posta as promoções surreais de vez em quando também. Então, acompanha lá, benchpromos.com, já salva nos seus favoritos, mas claro, antes de comprar, né, vamos ver se realmente vale a pena você comprar esse notebook, porque vamos ver se os pontos positivos dele, né, se sobressaem em cima dos pontos negativos. E ó, vamos começar então, pessoal, falando aqui sobre design e construção desse note, porque eu acho que é um dos grandes pontos positivos dele, né? Eu particularmente achei esse notebook lindíssimo, um notebook muito, muito bonito, né? Tem gente que não gostou do design dele, algumas pessoas falaram que ele é muito simples, a tampa aqui é chapada, é lisa. Algumas pessoas acharam ele meio trambolhão também, meio grandão. Ele não é maior do que um outro notebook gamer, não é maior do que um Dell G15 ou Legion 5i, mas pelo fato dele não ter nenhum tipo de detalhe na tampa, assim, uma tampa lisa, né? Dá a impressão dele ser maior. Só que eu gosto disso, é um design mais minimalista, é um design que vai encaixar melhor aí no ambiente mais corporativo, né? Um ambiente mais de trabalho. Eu acho que ele, sendo menos gamer, vai atrair muito mais gente. Um ponto legal, de um certo ponto de vista, é que ele é todo de metal, não só a tampa, mas a parte de baixo de metal, as laterais são de metal, e aqui a parte de dentro também é tudo de metal. Palm rest aqui, né? Só a única parte que não é de metal é a moldura da tela. De resto, é tudo alumínio. Então, passa essa sensação mais de luxo, né? Passa a sensação de ser um notebook mais robusto, um notebook mais premium. Também tem um ponto negativo dele ser de metal. Vocês estão ligados que metal conduz mais calor, né? Esquenta mais. Então, é um dos pontos que a gente vai falar mais pra frente aí. Mas falando de design, o fato de ser metal também é um diferencial. Dell G15 só tem a tampa de metal, Dell G15 nem tem nada de metal. Então, são pontos legais com relação a design e construção, podemos falar. Fechei aqui a tela, mas tem mais coisa para falar aqui, que é o seguinte, tá? Outra coisa legal de design é que ele tem agora uma tela 16:10, tá? Então a tela dele é maior, é uma tela mais quadrada, inclusive ele desligou aqui sozinho. Tem as bordas aqui embaixo arredondadas, então ele não tem aquele problema do Helios, que as bordas eram quinudas, né? Notebook de metal às vezes tem esse problema. Ele é de metal, mas as bordas, como é de metal, são muito afiadas e acaba te incomodando. Aqui não, as bordas são bem arredondadinhas, né? Um design bem bom. Muita gente pode achar que por ser de metal ele vai ser mais pesado. Não, ele pesa
pesa apenas 2,3 kg, o que é pouco, né? É o peso normal de notebook gamer. E não estamos falando de notebook fino, tá? É um notebook com espessura normal, 23mm, tá até um pouco abaixo da média aí, comparado com outros que ficam nos seus 25mm mais ou menos, mas também não é um notebook que tem espessura de menos de 2 centímetros, tá? Tem 2 centímetros e 3mm aqui, se a gente fosse parar para calcular. Enfim, bordas finíssimas, né? Diria que design e construção é um grande ponto positivo para ele. Agora, um ponto que eu não consigo entender é esse teclado aqui, pessoal. Vocês estão notando que esse teclado dele é um teclado reduzido? Ele não é um teclado full size, né? Se você reparar bem, ele acaba aqui no Enter, ele não tem a parte numérica que você encontra em alguns outros notebooks gamers, né? Esse cara é um notebook de 16 polegadas, é o mesmo tamanho de notebook de 15, tá? Mas como a tela dele é mais quadrada, então é 16. Só que, cara, notebooks de 15 polegadas ou de 16 costumam ter o teclado numérico aqui. Tem espaço para você ter um teclado numérico, né? Mas a Acer optou por ter um teclado reduzido. Vocês estão vendo que esse teclado, ele tem essas bordas gigantescas aqui nas laterais. E aí você fala, pô, mas será que essas bordas não servem para nada? Pessoal, aqui não tem nem saída de som, não tem nenhum tipo de leitor de digital nessas bordas. Então, para mim, eu acho que podia ser um teclado full size, né? Aqui, sinceramente, não entendi muito por que a Acer colocou um teclado reduzido nesse notebook, mas pelo menos já é um teclado ABNT, você vai comprar aqui no Brasil, então vai ter o seu cedilha, vai ter aqui as teclas brasileiras, né? Estamos falando de um teclado RGB, que eu não sei se está dando para ver aí na iluminação, porque no estúdio é muito claro, mas é um RGB bem bonito, um pouco mais discreto do que o RGB do Helios, que é um RGB bem chamativo, como aqui estamos falando de notebook na pegada mais trampa, assim, produtividade, acaba que o RGB dele não é tão chamativo, mas é um RGB bom, 4 zonas, tem esse modo Rainbow que fica bem suave e bem bonito também. Ó, deixa eu tentar esconder um pouco a luz. Ó, agora dá pra ver melhor como é que é o RGB dele. A sensação de digitação nesse teclado é bem boa, é uma sensação um pouquinho mais borrachudinha que eu gosto, né? É um pouco padrão Acer aí. O único ponto negativo, se eu fosse falar desse teclado, seria o botão Power. O botão Power dele fica integrado junto com o teclado. A gente sempre fala que seria bom se o botão de liga e desliga do Note ficasse fora do teclado, um botão dedicado, né? Porque se der pau no teclado, que não é tão incomum de acontecer, você não consegue mais ligar o notebook, já que o botão Power tá no teclado. Você teria que trocar o teclado todo, que não é barato, para poder voltar a ligar o notebook. Se esse botão tivesse separado, mesmo que o teclado dê algum problema, você bota um teclado externo ali na USB e continua ligando o Note. Nesse caso aqui, o botão Power fica integrado, infelizmente. Uma curiosidade é que ele tem um botão separado aqui, um botão físico separado pro Turbo, né? Onde você pode apertar para entrar no modo Turbo. E aí fica aí uma sugestão para Acer, né? Eles podiam trocar. Esse botão separado podia ser o de liga e desliga e o botão Turbo poderia estar integrado no teclado. Mas aí também, né? Eu tô dando só alguns pitacos aí. No final das contas, eu gostei do teclado, tá? Eu só tô tentando achar alguns pontos para avisar vocês, mas é um teclado bem bom, gostoso de digitar, RGB aprovado. Outra coisa que está aprovada nesse Note é o touchpad, tá? O touchpad dele é grande, vocês estão vendo aqui. Tem bordas chanfradas que, na minha opinião, deixa muito bonito. É um touchpad bem macio de deslizar e também macio de clicar, tá? O toque dele aqui, o pressionamento é leve e é um pressionamento gostoso. Eu não sei, tem um tipo de amortecimento ali. É um clique mais borrachudinho, assim como é também no teclado. O touchpad também é bem diferenciado. Não é aquele touchpad meio duro e que é meio barulhentinho, né? Com barulho meio estridente. Aqui é um clique bem macio, gostei bastante. Outra coisa legal do touchpad é que já tem um sensor biométrico, tá? São poucos os notebooks gamers que tem algum tipo de luxo assim, um sensor biométrico, sensor infravermelho, esse cara não tem. Mas você tem aqui o leitor de digitais para poder desbloquear o notebook. Ó, ele tá aqui pedindo para logar. Infelizmente, a minha digital, ela é meio cagada. Então, ó, ele não vai. Ele não entra direito. A culpa não é muito bem do Triton, e sim do meu dedo, né? Que a digital dele é meio complicada. Mas tá aqui um diferencial legal. Leitor biométrico no touchpad. O único notebook que tem alguma coisa para concorrer com isso seria o Nave Stellar, que tem sensor infravermelho para reconhecimento facial. Dell G15 e Legion 5i não tem nenhum tipo de luxo como esses. Agora, sendo bem sincero, o principal diferencial desse notebook, um dos grandes motivos para você comprar ele é essa tela, tá? A tela dele é maravilhosa, é simplesmente a melhor tela entre qualquer notebook gamer que esteja aqui no Brasil. Pelo menos notebooks gamers com telas IPS, tá? Vamos excluir as telas OLED, porque os OLED são diferenciados e normalmente tela OLED não tá em um notebook gamer. Pelo menos até hoje, a maioria tá em notebooks produtividade. Entre telas IPS, essa aqui é a melhor. Aí você vai falar, pô, mas tem um Alienware M15R7 que tem uma tela sensacional. Esse aqui é melhor.
É uma tela melhor até do que a utilizada no Alienware M15R7 por alguns motivos. Primeiro, tá? Estamos falando de uma tela 16x10, então uma tela mais quadrada, né? A proporção mais quadrada. Isso vai te dar mais espaço de tela e, na minha opinião, para notebooks é a proporção perfeita, porque você fica com menos bordas aqui embaixo também, tá? É um notebook que fica com maior aproveitamento de espaço. Resolução Quad HD, que aí seria aquele WQXGA, que é o Quad HD do 16x10. Então, concorrentes como o Dell G15 e Legion 5i tem tela só Full HD, né? Então aqui já temos uma resolução maior. Outra coisa, a taxa de cores dessa tela é excelente, 100% DCI-P3, tá? Melhor até do que o 100% sRGB do Dell G15 e muito melhor do que o 45% NTSC do Legion 5i, que é uma tela muito básica. Aqui nós temos uma tela bem referência para quem vai utilizar para tratar cores, editar vídeos, trabalhar com imagens, né? Pô, você não tem muito mais do que exigido que uma tela de 100% DCI-P3, é uma das melhores taxas de cores. Mas calma, a gente tá na metade da lista, porque ele ainda tem 500 nits de brilho, tá? Então o brilho dessa tela é muito alto. Eu comparei com o brilho do Gaming 3, que é só 250, e cara, a diferença é gigantesca. Os seus concorrentes têm uma tela apenas de, no máximo, 300 nits, né? O Alienware M15R7, que custa R$12.000, tem uma tela de 400 nits. Aí chega perto, mas esse cara ainda tem uma tela de 500, então assim, muito brilho também e faz diferença para quando você for utilizar numa praça, utilizar no ambiente externo, muito luminoso, né? Mais brilho faz com que você enxergue melhor a tela. Só que além de tudo isso, essa tela tem 240 Hz de taxa de atualização também, velho. Então assim, vai ser uma tela ótima para você que vai jogar competitivo, vai jogar um CS, um Valorant, né? Você vai ver muito mais atualização de tela ali. Seus concorrentes, de novo, ficam nos seus 144, 165 Hz. Esse cara já vai para 240 Hz e com apenas 3 milissegundos de tempo de resposta. Então vocês estão vendo que é uma tela muito diferenciada. Para finalizar os elogios, é uma tela com G-Sync, tá? Então assim, acho que deu para entender que é a melhor tela possível em um notebook gamer, tá? Se você quer comprar o Triton 300 SE, acho que o principal motivo é essa tela. Esmaga todas as telas dos seus concorrentes, principalmente na sua faixa de preço dos seus 8 a 9 mil reais. Não tem nada que se compare com a tela desse Triton, é o grande diferencial dele. Só perde talvez para as telas OLED, mas mesmo nas OLEDs eu acho que ele não perde tanto, porque OLED, não existe uma OLED de 240 Hz, por exemplo, né? Então dá para dizer sim que no geral é a melhor tela que já passou pelo canal. Agora, sobre as conexões desse notebook, né? Temos aqui um ponto talvez um pouco negativo, não muito, mas um pouco, tá? Primeiro que as conexões são todas laterais, ele não tem nenhuma conexão aqui atrás, as conexões são apenas nas laterais e tem uma conexão na frente ainda, mas vamos lá, ó. Na lateral esquerda, ele tem aqui o jack para energia, para você ligar na tomada, tem uma HDMI para você conectar algum monitor externo, uma USB 3.2 comum. No lado direito, nós teremos um RJ45 para conectar ele via cabo na internet, uma USB 3.2 para conectar mais algum periférico, uma USB-C Thunderbolt 4, ponto bem legal, USB-C Thunderbolt, né? Também é compatível com saída de vídeo, por exemplo, você pode fazer GPU nesse cara se você quiser. E por último tem um jack P2 para fone de ouvido. Se você fizer o cálculo, você vai notar que ele tem apenas duas USBs comuns, né? Duas comuns e uma USB-C, totalizando 3 portas USBs. É pouco, né? Hoje em dia, a maioria dos notebooks tem 4 portas USBs, sendo 3 comuns e uma USB-C. Aqui carece de uma dessas portas. Então, se você utiliza muito periférico ou pretende utilizar muitos periféricos conectados no Note, talvez você vá sentir um pouco de falta de portas nesse cara. Claro, ele tem uma USB-C Thunderbolt que você pode plugar uma dock se você tiver no setup, né? Mas se você não tiver no setup, talvez essa USB a menos dele faça um pouco de falta. E faltou falar da principal diferencial. Na frente ele tem uma entrada para cartão micro SD. Olha só que útil, né? Cara, assim, eu sei, talvez você trabalhe com alguma coisa que utilize o cartão micro SD, mas convenhamos, pessoal, quantos de vocês utilizam cartão micro SD hoje em dia? Porque se fosse o cartão SD dos grandes, faz sentido. Fotógrafo utiliza cartão SD, videomakers como eu utilizam o cartão SD, que são dos grandes, mas o micro SD que é pequenininho, cara, é só quem trabalha com GoPro ou com drone que utiliza essa entrada, o que faz total sentido, já que esse notebook ele é basicamente um drone, né? Tanto barulho que ele faz. Mas aqui podia ser uma entrada para cartão SD, ainda mais porque muitos fotógrafos, videomakers vão se interessar nesse modelo por conta da tela dele, né? Mas aí você perdeu a oportunidade e botou uma entrada que são pouquíssimas as pessoas que vão utilizar, fechou? Então, de entradas, é um ponto meio neutro, até puxando um pouco pro negativo nesse Triton 300 SE.
E se você olhar as especificações desse notebook, você vai reparar que ele tem uma bateria de 99,98 watts-hora, o que é uma bateria gigantesca. Isso me deu a esperança de que talvez ele fosse o nosso recordista no nosso teste de duração de bateria, mas não foi bem assim. Ele teve uma boa duração, durou 345 minutos, o que são 5 horas e 45 minutos, tá? Que é bastante tempo fora da tomada, mas ele não foi o nosso recordista. Existem notebooks, por exemplo, o Strix ou o Zephyrus, que duram bem mais, mas tem um motivo para esse notebook não ter durado tanto assim fora da tomada, e esse motivo se chama Software Predator Sense, que é muito básico, tá? Por quê? Porque o nosso teste de bateria, ele é padronizado. A gente testa todos os notebooks da mesma forma, que é: deixa um vídeo rolando no YouTube com 50% do brilho, 20% do volume, e no software da fabricante a gente bota no modo de economia de energia. A gente não faz mais nada além disso. A gente não vai nas configurações da tela, diminui os hertz, a gente não entra nas configurações do processador, porque o teste começa a ficar muito específico e não representa muito bem o uso, né, de um usuário comum. Mas o problema disso é que aqui no software da Acer, no Predator Sense, né, primeira coisa é que ele não tem nenhum tipo de configuração para quando você tira da tomada, ele cair de 240 Hz para 60 Hz. Ele não troca isso de forma automática, então o nosso teste teve que ser com a tela dele em 240 Hz, por conta do nosso padrão, tá? Os softwares da Asus, por exemplo, eles diminuem os Hz quando você tira da tomada para a autonomia da bateria ser melhor. Aqui não acontece isso, e pior, esse software da Acer, por algum motivo, quando você tira da tomada, ele não permite você colocar no modo silencioso, que seria o modo de economia de energia. Ele fica aqui, não sei se dá pra ver aí na câmera, mas eu devo ter gravado por fora, que ele não deixa eu clicar no modo silencioso, ele fica apagadinho, ele só deixa eu utilizar ele no modo pré-definição, ele só deixa eu utilizar o modo silencioso se eu plugar o notebook na tomada. Faz algum sentido isso? Porque se eu quero utilizar o notebook no modo silencioso, provavelmente eu tô fora da tomada, né? Então é uma limitação do software da Acer que fez com que esse notebook não conseguisse durar muito tempo, né? É claro, se você que é usuário de Triton, você pode fazer umas otimizações. Se você tirou da tomada, você pode baixar de 240 para 60 Hz, você vai ganhar mais autonomia. Mas pro nosso teste, que é padronizado, aí ele teve uma boa duração, mas poderia ser muito melhor, já que a bateria dele prometia bastante. Sobre a qualidade de som dos alto-falantes aqui do Triton, pessoal, é um som bem alto, tá? Então eu notei que eu nem consigo utilizar ele muito no máximo de volume, que me incomoda aqui no estúdio fechado. Então é um som mais alto que o comum. Sobre a qualidade, é uma qualidade boa, tá? Não é uma qualidade excelente, não é uma qualidade premium, não tem um subwoofer que faz o notebook tremer, coisa do tipo, mas é uma qualidade legal aí. Diria que tá um pouco acima da média, não muito. O ponto que tá acima da média no som dele é o volume, ele realmente tem um som bem alto. Já sobre a webcam, vocês estão me vendo por ela, inclusive me ouvindo através dos microfones do próprio notebook também. Gostei, é uma boa qualidade e também tem uma boa resolução, né? Já é Full HD, então vai ser excelente aí para você utilizar em reuniões, calls, aulas. É uma webcam bem decente. Até agora a gente está falando sobre a parte externa do Note, vamos falar um pouquinho sobre a parte interna agora, tá? Vale a pena lembrar que estamos aqui no Triton 300 SE, eu esqueci agora o part number dele, mas a edição vai colocar aqui embaixo, porque existem outros Tritons com partes internas diferentes. Tem Triton, por exemplo, com memória soldada, tem Triton de 14 polegadas, né? Nessa nossa versão aqui, ele tem 2 slots para memória RAM, sendo que ele já vem com 16 GB originais, mas um ponto legal é que ele vem com apenas um pente de 16 GB DDR5 da Hynix, tá? E aí eu sei que vocês vão me perguntar, pô, mas não seria legal se ele viesse com 2 de 8? Porque aí fechava o Dual Channel, né? Só que o grande ponto, pessoal, é que no DDR5 o Dual Channel não faz mais diferença. Tipo, você não precisa mais fechar o Dual Channel para ter mais performance, né? Isso é coisa de notebooks DDR4. Então é legal que ele venha com apenas um pente de 16 e o outro slot esteja livre, para ficar mais fácil de você fazer upgrade, né? Aí é só você comprar mais um pente de 16 ou até um pente de 8 para somar com os 16 originais, sem ter que substituir o que já veio no notebook. Então achei um ponto bem legal. Já vir com 16 e em apenas um slot para facilitar o upgrade. Ele também tem 2 slots para SSD, ele vem com um desses slots ocupados, tá? Por um SSD de 500 GB da Micron, que já tem velocidades altas, já é um Gen 4, tá? E no segundo slot você também poderia colocar um outro SSD até Gen 4. Muita gente pergunta, pô, qual que é o máximo de tamanho que dá para colocar tal? Pessoal, de SSD, normalmente é 2 teras, tá? Normalmente ele aguenta até 2 teras, a maioria dos notebooks aguentam 2 teras tranquilamente. Outra coisa que você vai notar dentro do notebook
notebook é que o sistema de refrigeração dele parece ser bem simples, né? Normalmente, hoje em dia, a gente vê sistema de refrigeração com 3, 4 heat pipes, que são esses caninhos de metal. No caso, ele só tem 2 heat pipes ali, mais ou menos, né? Então, parece um sistema de refrigeração simples e vocês vão ver que isso vai impactar um pouco nas nossas conclusões agora que a gente vai entrar em performance. Falando em performance, o conjunto de hardware desse notebook aqui, eu já falei, é o i7-12700H, uma 3060 e vocês viram 16 GB DDR5 de memória RAM. Começando pelo processador, esse i7-12700H dele parece estar full power, ou seja, tá muito forte, inclusive no nosso teste no Cinebench ele ficou entre os melhores i7-12700H, pegou 17.000 pontos ali, então isso no multicore, né, teve uma performance bem boa. No single core ele não foi tão bem, não surpreendeu tanto, mas ele ficou também dentro da média ali, ficou um pouquinho abaixo na tabela, né? Mas enfim, o i7 dele tá performando bem, vai ser um processador muito bom de repente para software de produtividade, ele não vai te deixar na mão. Já a RTX 3060 do Triton, temos um alerta que é o seguinte, ela não é full power, ou seja, não consome tanto quanto outras 3060 de outros notebooks, como o do Legion 5 ou da G15, que consome até 140 watts. Essa aqui consome só até 115 watts, tá? Então tem um consumo menor. Nós já falamos aqui no canal que consumo nem sempre se traduz em desempenho, mas eu não me surpreenderia se ele não fosse o notebook mais forte da nossa tabela, já que a placa de vídeo dele não parece ter toda a potência liberada. Normalmente o fabricante faz isso de não liberar toda a potência da placa de vídeo para poder economizar no sistema de refrigeração, já que consumindo menos a placa de vídeo esquenta o notebook no geral menos também. E como vocês viram, o sistema de refrigeração desse note não parece realmente ser muito sofisticado não, então talvez por isso que a 3060 dele seja de apenas 115 watts, mas assim, vamos ver se na performance ele tá deixando a desejar, porque talvez ele não esteja tão atrás assim. Agora, um ponto legal desse note é que ele já tem Advanced Optimus, tá? Então lá no painel de controle da NVIDIA, você pode configurar para desabilitar a placa de vídeo integrada dele, porque a integrada ela causa um pouco de gargalo em notebooks gamers, né? Notebooks com Advanced Optimus te permite desabilitar a integrada. Ele não tem o Mux Switch, que faz a mesma coisa, só que via BIOS, mas ele tem o Advanced Optimus que faz isso através do painel de controle da NVIDIA especificamente. Testamos o notebook sempre no modo Turbo, onde ele vira um drone, fica muito barulhento, mas é onde ele libera o máximo de performance, tá? E sendo bem sincero, ele pega basicamente a mesma performance de outros notebooks com a RTX 3060, tá? Ele fica com a performance ali equiparável a um Dell G15 com 3060, a um Nave Stellar com 3060, tá? Ele só fica atrás realmente do Legion e do Helios, porque esses dois eles eram muito fortes. Mesmo tendo apenas 115 watts de consumo, ele não fica lá entre as piores 3060, ele não fica ali perto das 3050, não, ele fica no meio do bolo dos notebooks com a RTX 3060, que na minha opinião é uma performance bem boa, né? Eu tinha a expectativa de que ele teria uma performance um pouco mais abaixo do que ele apresentou, mas eu fiquei contente com o resultado que ele entregou aqui pra gente. Provando que a gente sempre fala que consumo não é tudo, tá? Então, às vezes, uma placa de vídeo com menos consumo, desde que não seja muito menos, às vezes ela não perde tanta performance assim. Mas, de novo, se a gente separar só ele e o Legion na tabela, né? Principalmente jogos mais pesados, aí sim você vai ver que o Legion fica sempre na frente, talvez pelo fato da placa de vídeo dele consumir bem mais. Mas, assim, na prática, os 5 frames por segundo a mais que o Legion pega nem é tão perceptível assim. Dá pra falar que ambos têm uma 3060 e pegam desempenhos esperados aí dessa placa de vídeo. Além desses jogos comparativos que a gente usa para fazer a tabela e ver onde que esse cara se encaixa mais ou menos, nós testamos alguns lançamentos também, e aí dessa vez nós testamos utilizando a resolução desse notebook, que é o Quad HD, porque na tabela a gente testa alguns jogos em Full HD, alguns em Quad HD, para poder comparar com os outros notebooks, né? Que muitas vezes são apenas Full HD, mas é o seguinte, testando os lançamentos novos na resolução nativa desse notebook, nós tivemos os seguintes resultados, tá? Testamos o The Last of Us no médio, com DLSS desempenho e em Quad HD, e ele conseguiu manter 63 frames por segundo de média, tá? Então você vai conseguir jogar, claro, você pode diminuir também para Full HD, que você vai ganhar muito mais performance, mas se você quiser jogar na resolução do notebook, você vai conseguir pegar seus 60 frames por segundo no The Last of Us no médio, com DLSS desempenho. Já Star Wars Survivors, que tá horrível de desempenho, sério, tá todo mundo reclamando, mas você consegue rodar no médio com FSR balanceado e em Quad HD a mais ou menos uns 50 frames por segundo nesse notebook.
Já vou avisando que mesmo que você coloque em Full HD, você vai continuar os seus 50 frames por segundo, porque aparentemente Star Wars Survivors tá complicado e batendo muito no teto do processador. Mas dá pra jogar. Eu mesmo tô jogando Star Wars Survivors mais ou menos em 45, 50 frames por segundo mais ou menos. E testamos também Redfall no alto, outro jogo que tá cagado em otimização, mas talvez vocês queiram saber como é que tá rodando no Triton, né? No alto, com DLSS qualidade e em Quad HD, ele também fica nos seus 63, 60 frames por segundo, que é uma performance muito boa. Vale a pena lembrar que apesar da tela do Triton ser Quad HD, a 3060 ela é mais feita para você rodar jogos em Full HD, tá? Então é de se considerar de você comprar esse notebook, mas na hora que você for jogar, diminui a resolução para Full HD, que é onde a 3060 se sente mais confortável. E até agora, pessoal, sendo bem sincero, eu não encontrei nenhum grande ponto negativo aqui do Triton, né? Tem alguns pontos que são neutros, tipo, o teclado poderia ser melhor, a performance não é das melhores, mas assim, ele não teve nenhum ponto que, putz, não vou comprar esse notebook porque ele tem um problema crônico, vamos dizer assim. Não teve, ele tá meio que dentro da média e a tela foi o ponto onde ele realmente se destaca. Mas chegou a hora de te desanimar um pouquinho. Um dos grandes problemas desse notebook é o barulho que ele faz, principalmente clicando nesse botãozinho aqui, ó, que é o botão Turbo. Meus amigos, quando ele entra no modo Turbo, ele fica muito barulhento. No modo Turbo, pessoal, ele pega 68 decibéis, o que é muita coisa, tá? É o mesmo barulho que o Helios faz, Zephyrus faz também, chega a incomodar. Claro, você pode botar um headset ali, aí beleza, aí você consegue jogar tranquilamente, vai ficar só parecendo que tá chovendo do lado de fora, mas ele é barulhento sim. Você até pode não habilitar o modo turbo do notebook e aí ele fica mais silencioso, ele fica ali nos seus 52 decibéis mais ou menos, o que é bem bom, só que você vai perder cerca de 10% de performance. Aí sim eu acho que é uma perda de performance bem notável. Mas o ponto negativo não é só na hora que você vai jogar, tá? Eu não me incomodei só com o modo turbo, porque às vezes você pode falar, pô, na hora que eu for jogar eu vou botar um headset, então dane-se o barulho que ele for fazer e tal. O problema é que mesmo utilizando esse cara em um uso mais cotidiano, usos que, sei lá, mexendo no Photoshop, no Premiere, uso que não era para ele fazer tanto barulho, ele também faz um pouco de barulho, mesmo sem usar o modo turbo. Parece que as ventoinhas dele se ativam muito facilmente. Então, qualquer coisinha um pouquinho mais pesada que você vai fazer no seu dia a dia, você vai ouvir as ventoinhas começarem a trabalhar. Em outros notebooks, né? Essas ventoinhas, elas costumam ser mais discretas. Então, ele é mais barulhento no geral. Não só enquanto você está jogando por causa do modo turbo, mas também em idle, em situações normais, porque as ventoinhas se ativam muito facilmente. Já sobre a temperatura dele, dá para falar que ele foi excelente e dá pra falar também que ele foi horrível, tá? E vai depender muito do seu ponto de vista. Vamos começar pela boa notícia, que é o seguinte: se a gente se basear nos sensores de processador, placa de vídeo, né, durante um jogo, por exemplo, você vai ver que ele ficou bem gelado. Na maioria dos jogos ele ficou nos seus 80 graus no processador e uns 70 graus na placa de vídeo, o que é excelente para notebooks gamers, né? Dificilmente o notebook gamer consegue manter essas temperaturas. A gente sabe o porquê que ele mantém essa temperatura, né? É porque a placa de vídeo é capada, então consumindo menos ela esquenta menos também. Mas tiveram sim alguns jogos onde ele esquentou um pouco. Foi o caso do Warzone, Jedi Survivors, o Redfall, jogos que são mal otimizados e pesados para processador. Aí sim ele pode chegar mais perto dos seus 90 graus, mas assim, são situações mais raras. Normalmente ele fica nos seus 80. Então eu diria que a temperatura do processador e da placa de vídeo são sim um ponto excelente nesse cara. Agora, um ponto negativo, que inclusive o Dan Ferreira comentou sobre isso, né? Alguns usuários também comentaram, é sobre a sensação térmica. E não exatamente a temperatura que você está vendo em números, mas sim a temperatura que você está sentindo nos seus dedos quando você está utilizando aqui o teclado. Lembra que eu falei que o fato desse notebook ser de metal é muito legal, traz um luxo, né? É diferenciado, só que o metal conduz melhor o calor. Então ele vai conseguir conduzir muito bem o calor para a ponta aqui dos seus dedos, porque sim, velho, o teclado esquenta bem, principalmente aqui nessa região do espaço, que é onde eu acho que fica o chipset, ele esquenta bastante. Não chega a ser uma temperatura a ponto de você não conseguir utilizar. Você consegue utilizar, tá? Se você falar tipo, ok, eu aceito essa temperatura, você vai conseguir jogar com o teclado dele tranquilamente, mas incomoda. Tá? Não dá para falar que é normal, porque não, ele esquenta realmente mais do que o normal. A temperatura no teclado chega a incomodar. Isso porque eu moro em São Paulo e aqui ultimamente não tá tão calor. Eu fico imaginando quem mora em regiões mais quentes do Brasil, já tá quente pra caramba, né? E você vai ter um teclado esquentando a tua mão. Eu acho que sim, é um grande ponto negativo, tá? Eu não tenho aqui o medidor de temperatura para saber quanto que ele chega aqui. O ponto é que incomoda. Não fica inviável de se utilizar, mas incomoda bastante.
E pessoal, para finalizar o review, no final das contas, vale a pena comprar esse Acer Triton 300 SE? Então vamos lá. Pessoal, de pontos positivos, ou seja, os pontos que atraem a compra para esse notebook, né, seriam a tela. Eu acho que o principal motivo para você se interessar pelo Triton é a tela dele, é o principal diferencial. Se você chegar para mim e falar, pô, mas eu não vou utilizar muito a tela dele, vou utilizar um monitor externo, mano, então já esquece o Triton, existem outras opções mais fortes, até mais baratas, né? O ponto de vir pro Triton é a tela sensacional dele. E um outro ponto também, eu acho que seria a construção, né? A construção desse notebook, o luxo dele, a aparência, design, pode chamar bastante atenção também. Ah, e tem um ponto positivo mais discretinho, que é o sensor biométrico, né? É um luxo legal também, se a sua digital funcionar bem, porque, ó, funcionou, dessa vez desbloqueou, mas não é sempre que funciona de primeira não, aí vai depender do seu dedo. Agora, os motivos para você não comprar esse notebook é realmente barulho, é um notebook barulhento, tanto no modo turbo quanto fora do modo turbo, ele faz mais barulho que a média, e também a sensação térmica do teclado, se você falar, pô, eu não curto muito isso, eu moro numa região quente, talvez o Triton não seja para você. De resto, pessoal, performance, teclado, né, os pontos mais secundários, ele ficou dentro da média de notebooks com RTX 3060. Não teve nada que saltou muito pro positivo, nem saltou muito pro negativo. E muita gente pergunta nos comentários, pô, e quanto pagar nesse cara aqui? Quanto você acha que é justo pagar nele? E pessoal, eu paguei R$8.100 numa promoção que apareceu no nosso grupo, tá? Inclusive vou deixar o link do nosso grupo aqui na descrição, caso você queira acompanhar. É um grupo no Telegram onde a gente caça promoções. Mas eu acho que pagar entre 8 a 9 mil reais nesse Triton tá justo, tá? É a média de preço entre outros notebooks com 3060. Dell G15 fica mais barato, mas entrega bem menos. Legion 5i fica mais caro, mas o Triton tem diferenciais muito legais para concorrer com o Legion. Então acho que entre 8 a 9 mil é um preço interessante para ele. Nem sempre ele tá nesse preço, tá? Se você entrar no site da Acer hoje, pode ser que esteja nos seus 10 mil reais, por exemplo. E aí fica a dica que eu passei no começo do vídeo, que é você acompanhar nosso site, paintpromos.com, ou nosso grupo também, porque tanto no grupo quanto no site a gente posta as promoções lá, então de repente pode aparecer uma promoção do Triton. E se você tiver com pressa, no nosso site você pode ver qual que é o menor preço atual do Triton. Então vamos supor que hoje não tem promoção do Triton, você pode entrar no nosso site lá, pesquisar pelo Triton, que ele vai te mostrar onde que o Triton tá mais barato entre todas as lojas do Brasil. Pode ser que não tenha nenhum preço muito surreal, mas ele vai te encontrar o menor preço no momento que você pesquisar. De repente você encontra um preço que já te agrada ali, caso você esteja com pressa para comprar. Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Desculpem a duração, né? Eu fiz uma enquete no YouTube, muitas pessoas falaram que o ideal é fazer um vídeo de 10 a 20 minutos, eu não consigo. Então por isso eu divido aqui o vídeo em várias partes, né, para vocês pularem para onde vocês querem. Se vocês estão até aqui é porque vocês curtiram muito, né? Ficar vendo meia hora de vídeo, então deixa aí o seu gostei, não se esquece porque ajuda muito o nosso trabalho, tá? Confere os links da descrição, que é do nosso grupo, também do nosso site, e vejo vocês então no próximo vídeo, fechou? Muito obrigado pela atenção e até mais. Valeu!